E também, na loja, uma vez entrou um senhor e minha mãe tentou ser gentil e perguntou como estava o irmão dele. Ele respondeu bem depressa: "O meu irmão, Deus o chamou." Eu nunca tinha escutado alguém falar dessa forma. Daí eu entendi que é por isso que a morte normalmente faz tanto barulho e escândalo. É Deus gritando bem alto o nome da pessoa até ela obedecer. No caso do meu vizinho, que ficou muito tempo morto sozinho, é porque bastou um sussurro de Deus e ele já foi. Como eu não quero ficar sozinha morta, quando Deus me chamar, vou correr e fugir até meu nome escoar por todas as nuvens e só vou morrer quando todos estiverem ouvindo Maria Carmen, uma voz bem forte dentro do ouvido. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alexandre Machado, sou poeta e escritor e gostaria de conversar com você sobre esse belo romance da nova literatura brasileira que se chama Se Deus Me Chamar, Não Vou. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Clube de Leitura da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo pela oportunidade e privilégio de poder estar aqui com você agora conversando sobre literatura, do qual eu fico muito honrado e lisonjeado. Agradeço especialmente a Isa e ao mestre Osana Dantas pela confiança e pelo carinho dispensados que me permitiram estar participando desse momento que para mim é muito especial. Pois bem, esse pequeno romance, ou quase novela, considerando o seu formato mais enxuto, trata num tom confessional da história de Maria Carmen, uma garota pré-adolescente de 11 anos que sonha um dia ser escritora e que, graças ao incentivo de sua professora de português, que me fez recordar levemente a trama do filme Dentro da Casa, de François Ozon, em que o estímulo de um professor de francês faz com que seu pupilo se torne um escritor, escrevendo de forma enigmática a sua relação com a família de seu melhor amigo de escola. Essa garota vai descrevendo os acontecimentos de pouco mais de um ano e meio da sua vida, num tom que mistura os acontecimentos do dia a dia com uma visão mais existencial e íntima, no qual acompanhamos, por meio do fluxo de pensamento de ideias, sonhos e medos, filtrados, assim, numa vibe geralmente divertida e também melancólica, trágica e cheia de lirismo, os sentimentos da protagonista. Trata-se do terceiro livro da jovem e já premiada escritora Mariana Salomão Carrara, paulistana nascida em 1986, que o escreveu em 2019 e que ficou, inclusive, entre os finalistas do Prêmio Jabuti, o mais conceituado prêmio literário do país, em 2020. Por ter um estilo confessional, a obra lembra, em certos momentos, romances de formação escritos em primeira pessoa, como no caso O Apanhador do Campo Centeio, de Salinger, que conta a história de um jovem descobrindo um mundo adulto e que, diante desse desconforto e estranhamento perante esse mundo ainda desconhecido e inóspito, tenta usar as palavras para se proteger a si mesma e as demais crianças que, como ele, se sentem deslocados nesse mundo hostil. E também Memórias Póstumas e Brás Cubas, de Machado de Assis, do qual, inclusive, a autora se utiliza da técnica de capítulos curtos, com desfechos inusitados, para impulsionar o leitor para o próximo capítulo, empregando um tom que varia entre o cômico e o melancólico, mas sempre carregado de muito lirismo. Em entrevistas, a autora reconhece que usou parte de seu senso de infância para trazer um gosto de um livro escrito por uma criança de 11 anos, apesar de ser perceptível, em certos momentos, que o uso das palavras varia de acordo com o momento em que a narradora relata os fatos da trama. Quando se trata de sentimentos da protagonista, ela usa palavras mais simples e uma sintaxe mais infantil. E quando narra os acontecimentos do dia a dia, pelo qual passa a protagonista, faz uso de palavras mais adultas e sofisticadas. Inclusive, ao contrário de Holden Caulfield ou de Brás Cubas, que são muito mais sarcásticos e virulentos, a nossa pequena Maria Carmen é uma garota muito delicada, contida e pura, que esses demais protagonistas do Apanhador de Campo Centeio e de Memórias Póstumas, já que, de forma distinta de Holden e Cubas, não são os problemas externos que necessariamente impulsionam a história, mas os próprios conflitos internos da protagonista, que, no seu fluxo de pensamento, busca a compreensão de si mesma e da sua condição do mundo que vai se apresentando à sua frente. Nesse sentido, Maria Carmen poderia ser entendida como uma garota que não tem sérios problemas. Ela tem uma boa escola, uma boa professora, é inteligente, aparentemente saudável, vive com pais muito amorosos e compreensivos, que estão vivendo o auge do seu amor e que, apesar de não terem uma vida financeiramente rica, conseguem pôr comida na mesa todos os dias. Então, o que aflige a jovem Maria Carmen e que lhe traz esse sofrimento que impulsiona a história? Pois bem, não se trata necessariamente de algo que aconteça fora da protagonista, mas algo que dentro de si mesma. É que ela sofre interna, silenciosamente e discretamente o medo de crescer e se tornar para sempre uma garota sozinha. É importante perceber que a solidão, como um sintoma de depressão, acomete a todos em certos momentos da sua vida
e geralmente não está diretamente relacionada com fatos externos, o que torna muito mais difícil a percepção da pessoa que está sofrendo. A solidão, a depressão e a apatia, sintomas bem conhecidos do spleen, que já foi tido o mal do século pelos ultrarromânticos do século XIX, não precisa necessariamente de fatores externos para que ecloda, pois depende apenas de características intrínsecas do próprio indivíduo, que depende da sua relação com o ambiente que o circunda, faz eclodir essa sensação de deslocamento com o mundo à sua volta e que vai se tornando cada vez mais intensificado com o passar do tempo, sem que muitas vezes esse mesmo indivíduo se dê conta. E é essa a grande sacada do livro. Aparentemente, Mariah Carmen não teria motivos para reclamar da sua vida. Mas não é assim que as coisas funcionam dentro dela. O medo, a angústia da solidão, toma conta desses pensamentos sem que ela mesma tenha culpa, já que, à medida que ela cresce, o sentimento de estar deslocada no mundo vai se esfriando, até chegar a um ponto em que ela própria passa a rejeitar qualquer possibilidade de mudar a situação com o tempo. Considerando, inclusive, que ela tem 11 anos e teria, em princípio, toda a vida pela frente, e também de que ela possa superar um dia esse medo terrível da solidão. O interessante aqui é notar que os pais da criança, que são descritos como um casal jovem, apaixonado, não sabem de início que ela sofre qualquer tipo de crise existencial e que só vai tomando conta aos poucos. É difícil perceber esses sinais, porque da mesma forma que o sentimento de solidão é muito íntimo da personagem, justamente por ser íntimo, a tendência é que ela esconda o máximo possível da sua família, se retraindo ao máximo justamente pelo medo e por vergonha desse sentimento que a aflige. Aos poucos, ela começa a fantasiar que os problemas dos pais dela, que seriam os problemas reais, não seriam muito mais facilmente resolvidos se ela não existisse. Como em certo momento em que a família resolve viajar para um hotel em que que a hospedagem é gratuita para menores, e a protagonista descreve assim seus sentimentos. Ri sozinha, o que ele achou que fosse vontade louca de estar nesse tobogã. Depois, eu senti que essa gratuidade na minha hospedagem piorava as coisas. Eu continuava à borda de tudo, uma rebarba, um extra que não faz impacto nem no turismo, uma menina sem custo e se custasse algumas coisas, ninguém levaria. É claro que há um estopim para desencadear esses sentimentos. Mariah Carmen se considera gordinha, feia e grande demais para a sua idade, o que ela considera dramaticamente como a pior idade do universo. Ela tenta nos fazer crer, por ser grande demais para a sua idade, como ela mesma diz, e também pelo fato de ser uma garota muito precoce, que ela não consiga interagir de forma saudável com as demais crianças da sua idade. Como ela não vê saída para a sua situação, ela se afasta ainda mais dessas crianças, se tornando assim uma menina reclusa e sem amigos próximos que poderiam fazê-la enxergar a vida pré-adolescente de uma outra forma. A precocidade da protagonista, que a faz sentir ainda mais deslocada ao começar a compreender sua condição no mundo, também está relacionada com o fato de que ela ajuda seus pais na loja que eles trabalham. Uma loja que vende artigos médicos de bem-estar para pessoas idosas, ou como a jovem Mariah Carmen costuma afirmar durante o romance, uma loja de velhos. Pois é nesse contato constante com pessoas mais velhas que ela vai aos poucos, de uma maneira às vezes divertida, outras vezes dolorosa, compreendendo as dificuldades da vida adulta. E no contato com a solidão da velhice, que ela reconhece e reconhece esse medo de solidão que aflige e que ainda é impulsionado, sem dúvida, pela intensidade com que ela, adolescente, experimenta os sentimentos da vida, fazendo com que ela resuma esses sentimentos na seguinte frase, o grande mote do romance: acho que existem crianças mais solitárias que os velhos. O enredo do romance basicamente se desenrola entre o dia a dia da escola, o auxílio dos pais na loja e a volta para casa para as refeições e para dormir, se resolvendo assim a vivência da personagem e uma vivência experimentada junto à sua família. Contudo, à medida em que a história vai se desenrolando, surgem dois novos personagens que, tirando o seu Vicente do terceiro andar, personagem mencionado na narrativa apenas quando morre, representando justamente o medo da morte solitária pelo qual sofre a protagonista, são os únicos coadjuvantes que têm nome, porque nem os pais nem a professora de Mariah Carmen são nomeados ao longo do romance. São o jovem Carlos, novo colega da sala de aula, e Leonardo Delgado, futuro amigo da família. Carlos, ao contrário dos demais garotos da sala de aula, é um garoto que Carmen considera limpo, cortês e muito bonito. Limpo e legal, como ela relata a protagonista. E ela se apaixona por ele. Nos seus pensamentos, Carmen começa a imaginar como seria a sua vida ao lado de Carlos, nutrindo um romance platônico pelo garoto, sem saber muito bem o que fazer para ser notado por ele,
tornando ainda mais amargurada e retraída pelo medo da rejeição, já que ela se pauta no relacionamento que ela tem com os demais colegas de sala, por ser tida por gordinha, feia e grande demais. Já Leonardo Delgado aparece na trama após a própria Carmen enviar uma carta, sem o conhecimento de seus pais, para esse personagem, questionando se ele poderia ajudar o casal na loja, pois, após a protagonista vê-lo na televisão, ficou sabendo que ele é especialista em cuidar de pessoas idosas. O que eles não imaginavam é que Leonardo responderia a essa carta enviada pela Carmen e acabaria por conhecer o casal. E ao conhecê-los, esses se dão conta que tem muito mais em comum, ao ponto de Léo, como ele passa a ser descrito na própria trama, começar a frequentar constantemente a casa de Carmen, visitar a loja, acompanhado de seus pais, às vezes acompanhado da mãe, às vezes acompanhado do pai, e assim por diante. Carmen, diante da sua própria precocidade, percebe aos poucos que Léo se tornou muito íntimo da família, misturando seu sentimento de solidão com ciúmes com a chegada de Léo. Ela percebe que ambos pai e mãe estão cada vez mais próximos do recém-chegado, e aos poucos a narrativa permite deduzir que os pais de Carmen e Léo estão apaixonados reciprocamente. E esse sentimento de ciúmes é enfim detonado de vez quando, numa certa noite de insônia, que ela vem sofrendo à medida que o medo da solidão se agrava, ela flagra seu pai fazendo uma carícia nos cabelos de Léo, na cozinha da casa. Carmen já entende o que é homossexualidade ou homoerotismo. Inclusive, os alunos da escola começam a chamar Carlos de bicha. Ela mesma, por culpa de um ato desastrado que Carmen pratica e que comentaremos mais adiante. Mas não é o fato de ver o pai fazendo carícias em outro homem que faz com que ela se sentir retraída, mas o fato de que enquanto pessoas à sua volta vão vivendo felizes e se amando, ela continua triste sozinha. Tanto que após finalmente os pais de Carmen, juntamente com Léo, revelarem que estão apaixonados e pretendem morar juntos, ela exclama num tom amargurosamente divertido: "Eu achei um completo absurdo. Uns com tanto e outros com tão pouco." Eu ainda estava de pé na sala, com o cabelo molhado, escorrendo na camisola, e um sanduíche na mão, e minha solidão parecia que se multiplicou por 3. E as pessoas à minha volta se aglutinando num blocos de amor, e a minha vida, que era inteira somente casa e escola, estava me jogando cada vez mais para o lado, até que eu achasse um canto escondidinho, sem incomodar. Essa cena é muito bonita pela singeleza e naturalidade com que a escritora consegue tocar num assunto bastante espinhoso e muito pouco aceito pela sociedade. Tão pouco aceito que acaba, inclusive, trazendo consequências terríveis para a própria protagonista, que é a possibilidade de um relacionamento amoroso e familiar envolvendo 3 adultos. Ainda mais nesses tempos difíceis que estamos vivendo, em que parece que o amor é menos importante que o ódio, e que, em nome de supostas tradições e preconceitos internalizados na sociedade, que fizeram e fazem mais mal que bem ao longo de tantos e tantos anos, as pessoas passem a sublimar a possibilidade de serem felizes da melhor maneira possível, em nome de aparências e da visão cruel da sociedade. Como eu disse, infelizmente esse relacionamento entre Léo e os pais de Carmen não vão passar impunemente, na medida em que, pelas más línguas da vizinhança, as crianças da escola ficaram sabendo desse caso de amor e passam a hostilizar ostensivamente Carmen, culminando inclusive numa agressão à protagonista. Um dos moleques se irritou e me deu um tapa na cara. Não foi um tapa muito forte, foi um tapa feio e um susto. A agitação foi tanta que eu protegi minha cabeça com as mãos, achando que vinham todos me bater. Mas parece que eles também não esperavam um tapa desse jeito e ficaram confusos, com medo de segurança. Olhei em volta para ver se alguém me espiava. Ninguém. E foi uma sensação terrível essa de tanta gente em volta, de se divertindo só por causa de você, e de repente não ter mais ninguém e você já não tem a menor importância. Interessante nesse ponto que Carmen não exterioriza qualquer sentimento de revolta para com seus pais, uma vez que ela, mais uma vez de forma muito precoce, não sente que eles estão errados. Seu sentimento se volta para si mesma, por sentir que, por se considerar gordinha e feia, sofrer bullying faria parte do seu relacionamento com os demais colegas de sala de aula, dentro da mecânica do seu processo de solidão. Além do mais, sabemos pela leitura de O Senhor das Moscas, o grande romance do William Golding, que as crianças não são necessariamente puras ou ingênuas, e podem sim ser muito mais cruéis que os adultos. Maria Carmen sabe disso, por ser uma outsider dentro dessa realidade escolar que ela se vê imersa. Esse desajustamento com o mundo leva a Maria Carmen, inclusive, a agir de forma impulsiva, quando, por recomendação de uma vizinha de 15 anos, personagem que sofre de desilusões amorosas, ela resolve tomar iniciativa com relação a Carlos. Como ela é, apesar da sua precocidade, ainda imatura para entender como funcionam os enlaces amorosos, ela tenta beijar Carlos, que no susto acaba caindo no chão.
Os colegas da sala, ao ver a cena, começam a chamá-lo de bicha, Carmen inclusive, tornando a cena ainda mais vexatória. Carmen então se retrai ainda mais na escola, o que não impede de sofrer bullying de seus colegas, que fingem cair no chão para evitar serem beijados toda vez que ela passa por eles. Ela acaba inventando, inclusive, um nome para esse sentimento de dor por sofrer o bullying, que ela chama de pavonha. Nas palavras da protagonista, existe um sentimento que eu chamo de pavonha. Pavonha é a mistura de pavor e vergonha. Pavonha é o que a gente sente na escola quando percebe que eles estão olhando e dizendo alguma coisa entre eles e depois rindo. Primeiro vem um pavor de que talvez alguém machuque você ou jogue alguma coisa nojenta. Mas também vem a vergonha, por isso você não pode olhar para os lados para conferir se alguém está vindo na sua direção. E quanto mais eles olham, mais parece que sua camisa vai se encolhendo e você vai ficando cada vez mais evidente, espaçosa e ridícula. Esse desastre diante da falta de contato com as crianças da sua idade, essa falta de conhecimento social de Carmen, só acentua seu sentimento de solidão, que, como não pode deixar de ser, vai surtir reflexos no próprio corpo da protagonista. Ela sintetiza essa sensação numa belíssima metáfora do lápis quebrado por dentro, em que a protagonista assim descreve. Outra pergunta questionário de Léo pedia para contar uma nova descoberta. Respondi que é possível que um lápis pareça estar novo, mas todo quebrado por dentro. Que é possível que um lápis não funcione. Que ele nunca escreva nada, só porque algum idiota ficou batendo insistentemente um lápis no outro. À medida em que ela internaliza esse sofrimento de solidão, intensificado pelo bullying e pelo relacionamento bem resolvido dos pais de Carmen, que acaba por afastá-la da felicidade deles, Maria Carmen passa a retrair seu corpo ao ponto de fazer refletir sua dor espiritual em dor física. E ela passa a sofrer, além da insônia, de uma constipação intestinal. Em um artigo divulgado pela Bibliomed, em 27 de março de 2006, foi verificado que a constipação intestinal atinge 1,6% das crianças com entre 10 e 11 anos de idade. E que, apesar de uma certa controvérsia entre especialistas, essas crianças costumam apresentar baixa estima e frequentemente são retraídos, como é o caso da protagonista. Carmen passa a achar o ato nojento, ao ponto de entender que era fundamental que todo mundo vivesse sozinho, porque a sujeira dos outros era intolerável. Essa constipação se agrava a tal ponto que, em uma viagem, Carmen precisa ser hospitalizada às pressas, o que faz os pais da criança finalmente se darem conta de uma forma bastante dramática e que vale muito a pena ser lido, que, ao contrário do que eles imaginavam, a vida da jovem Carmen não está tão bem quanto eles supunham. O que é sempre uma surpresa para os pais, quando se trata de crianças inteligentes e retraídas, como é o caso da Maria Carmen. Não creio que haja uma solução fácil, uma fórmula mágica que permita aos pais identificar se os seus filhos estão com problemas. O importante, de todo modo, é que eles estejam lá para quando eles precisarem de ajuda. Claro que há momentos descontraídos na história, como quando ela deixa pedaços de lanche ao lado de uma imagem do Jesus Cristo no colégio, para que ele possa se alimentar, afastando em troca a insônia que a protagonista sofre. Para mim, uma clara referência a Marcelino Pão e Vinho, filme espanhol de 1955, que conta a história de um garoto que vive apenas entre frades e que passa a ser amigo direto da imagem de Jesus Cristo, que conversa com ele todos os dias. Mas, no caso de Carmen, ao contrário da história de Marcelino, o Cristo permanece calado, fazendo que ela chegue à conclusão de que, mesmo que Deus exista, ele não serve para fazê-la dormir. E o romance acaba nos deixando uma lição interessante. Por mais que as famílias tenham relacionamentos saudáveis com seus filhos, ninguém, nem mesmo as crianças, estão impedidos de se sentirem tristes, deprimidos e retraídos. Pois somente quem vive na pele esses sentimentos sabe de verdade a extensão do seu sofrimento. Não há solidão maior que a outra, sentimento maior que o outro. Cada um sabe o tamanho da sua dor e ela pode ser muita, especialmente nos ombros de uma criança de 11 anos, como é o caso da Maria Carmen. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa viagem ao mundo lírico e intimamente pessoal da jovem Maria Carmen Rosário, do 6º ano A, e espero vê-lo novamente em uma nova viagem ao melhor mundo que existe, que é, sem sombra de dúvidas, o mundo da literatura. Um forte abraço.